Olá, estudante da EJA. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do programa Escola em Casa da Prefeitura de Uberlândia. Enquanto você se organiza aí, eu acabo de me organizar aqui. Pegue o seu material, seu caderno, uma caneta. Eu sou a Daniela, trabalho na Escola Carlos Tucci e na Escola Eurico Silva. É uma alegria estar com você aqui hoje. Nas aulas anteriores, você acompanhou outros professores trabalhando o tema qualidade de vida, consumo e trabalho. Hoje você verá que o conhecimento produzido pela ciência também tem muito a nos dizer sobre esse tema. Vamos começar com uma imagem. É uma charge que foi produzida pelo cartunista Fabiano dos Santos do site fabianocartunista.com. Observe-a por um instante e pense. Que mensagem essa imagem transmite? Que sentimento ela provoca em você? Com qual dos personagens você se identifica? Que relação esse diálogo entre os personagens ele estabelece com hábitos alimentares e hábitos de consumo? Partiremos dessa charge para desenvolvermos o nosso assunto de hoje, que vai relacionar a alimentação à qualidade de vida e consumo. Não há dúvidas de que os hábitos alimentares eles dizem muito sobre nós, sobre o tipo de vida que a gente leva, sobre aquilo que a gente consome. O meu objetivo aqui é trazer diferentes informações sobre alimentação e sobre como você pode usar essas informações a seu favor. Isso pode te ajudar a consumir de forma mais saudável e a buscar qualidade de vida por meio da alimentação. Nossa aula ela está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos comentar alguns conceitos mais científicos sobre a alimentação. Nós vamos falar o que são e quais são os nutrientes, o papel dos nutrientes no nosso corpo e como esses nutrientes são absorvidos. Já num segundo momento, nós vamos tratar sobre a diferença entre alimentos industrializados e alimentos naturais e depois falaremos aí da importância de uma alimentação saudável para a manutenção da nossa saúde. Vamos lá? Bom, obtenção de alimento, obter alimento é uma necessidade de todos os seres vivos, sejam eles pássaros, cavalos ou os seres humanos. Os alimentos que a gente ingere, eles são formados por nutrientes. Mas afinal, o que são esses nutrientes? Os nutrientes, eles são substâncias que estão presentes nos alimentos. A função desses nutrientes seria para nutrir o nosso corpo. E nutrir o corpo nada mais é do que manter esse corpo vivo e em bom funcionamento. Com certeza você já ouviu falar nesses nomes aqui, ó. Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais. Sabe aonde você já viu esses nomes? Nos rótulos dos alimentos. E talvez tenha visto aí em alguma reportagem na televisão também. Esses nomes nada mais são do que os nomes dos nutrientes que estão presentes nos alimentos. É importante que você saiba que mais de um nutriente compõe o alimento. Isso quer dizer que não vamos encontrar apenas um desses nutrientes nos alimentos. Vamos encontrar alimentos mais ricos em um nutriente do que em outro. E claro, não vai existir um alimento que contém todos os nutrientes que precisamos. Por isso é importante comermos alimentos diferentes. Observe aqui os exemplos que eu trouxe para você. Os ovos, o leite, queijo, feijão são alimentos ricos em proteínas, mas também eles têm minerais, têm vitaminas, mesmo que numa proporção menor. A carne e o ovo, por exemplo, eles são alimentos que têm gordura. O pão, o macarrão, açúcar, legumes, verduras, eles são ricos em carboidratos, mas também eles têm vitaminas, especialmente os vegetais e as frutas. Em relação aos carboidratos, vale ressaltar que existem os carboidratos simples, que estão presentes em pão, macarrão, por exemplo, que eles são de rápida absorção.
e por isso eles se esgotam mais rapidamente. Quando a gente fala que se esgota mais rapidamente, significa que nós vamos ter necessidade de nos alimentarmos num curto espaço de tempo. Já aqueles carboidratos que a gente chama de complexos, como fibras, pães integrais, eles são de absorção mais lenta. Esses alimentos vão nos dar mais saciedade e vão aumentar aí o tempo que a gente leva para comer de novo. Essa informação ela é interessante porque reforça a importância de tomarmos cuidados aí nas escolhas dos tipos de alimento que a gente vai comer. Voltando aqui, nós temos óleo, sementes como amendoim, castanha, manteiga, como alimentos sendo ricos em gorduras. Esses alimentos, eles também contêm diferentes tipos de vitaminas. Aqui em relação às gorduras, eu gostaria de apontar a diferença entre gorduras totais, saturadas e gorduras trans, que são nomes que normalmente a gente costuma encontrar nos rótulos dos alimentos. As gorduras totais, elas se referem à soma de todas as gorduras que estão ali naquele alimento, seja de gordura de origem animal ou gordura de origem vegetal. As gorduras saturadas, elas são um tipo de gordura que estão presentes em alimentos de origem animal. A gordura que a gente chama de trans, ela é um tipo de gordura que normalmente não se encontra na natureza. Isso significa que ela é fabricada. Ela é produzida a partir de gordura vegetal e ela é usada na indústria alimentícia. O nome trans ele faz uma referência a uma mudança na estrutura química dessa gordura. Com esses exemplos que você viu, você percebeu que a gente não tem um nutriente apenas em um alimento. O que a gente vai encontrar são alimentos que têm uma quantidade maior de nutrientes do que de outro. Agora que você já sabe o que são nutrientes, exemplos de alimentos que contêm esses nutrientes, nós vamos entender a função desses nutrientes e daqui a pouco vamos ver como esses nutrientes são absorvidos pelo nosso corpo. Em relação à função, acompanhe aqui comigo. Nós podemos fazer uma classificação dos alimentos em energéticos, plásticos e reguladores. A função energética, como o próprio nome diz, é para nos fornecer energia. Os alimentos que desempenham essa função são alimentos ricos em gorduras e carboidratos. Essa função de fornecer energia é fácil que a gente perceba isso no nosso corpo. Nós precisamos nos alimentar de alimentos que contenham gorduras e que contenham carboidratos para que a gente tenha essa energia para as nossas atividades diárias. A função plástica, ela é desempenhada pelas proteínas. Essa função, ela está associada a crescimento, reparo de perdas. O cabelo, a unha, a pele, eles são formados por proteínas. Quando a gente tem, por exemplo, um machucado, a gente vai precisar, além de outras coisas, claro, das proteínas, de um bom suprimento de proteínas para que a gente consiga fazer o reparo desse tecido. Por isso que a gente fala em função plástica, ou também é chamado de função estrutural. A função reguladora, ela é exercida pelas vitaminas e minerais. Essa função, ela tem a ver com reações químicas, com o metabolismo que acontece no nosso corpo. Por exemplo, falta de vitaminas e de minerais podem levar a doenças como raquitismo, osteoporose, anemia. Acabamos de conhecer a função dos nutrientes. Agora, vamos ver como eles são absorvidos pelo corpo. Para que esses nutrientes desempenhem as suas funções, que nós comentamos agora mesmo, é preciso que os alimentos passem pelo processo de digestão. E digestão nada mais é do que a quebra dos alimentos em partes menores para que os nutrientes sejam absorvidos. Vejam o que eu vou mostrar para vocês.
É como se eu pegasse esse bloco de brinquedo e desmontasse, porque esse brinquedo inteiro, ele não vai caber na caixa. O bloco inteiro é como se fosse um dos tipos de nutrientes. Quando eu separo as peças, significa que esses nutrientes, eles estão sendo quebrados pelo processo de digestão em partes menores. Quando eu faço essa ação de guardar dentro da caixa, é como se fosse a absorção dos nutrientes pelas células do corpo. Atentem! E é isso que acontece depois da digestão. Os nutrientes que estão presentes nos alimentos que nós falamos, eles são quebrados em partes menores para serem absorvidos e desempenharem as suas funções que nós comentamos agora há pouco. Esse processo de digestão, ele vai acontecer no sistema digestório. Vejamos aqui quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório. A boca, faringe, esôfago que passa aqui por dentro, né? Aqui nós não conseguimos observar claramente porque tem o coração. Depois do esôfago, nós temos o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, que é essa parte aqui, e a parte final do sistema digestório, que é o ânus. Vamos agora entender como que acontece esse processo de digestão. Quando o alimento ele é colocado na boca, nós vamos mastigar esse alimento e esse alimento ele vai ser umedecido pelas glândulas salivares. As glândulas salivares, juntamente com fígado e pâncreas, elas não são órgãos exclusivos do sistema digestório, eles não fazem parte do sistema digestório, mas eles têm uma função muito importante no processo de digestão. Vamos voltar aqui. Nós comentamos agora que o alimento, quando mastiga, né, umedece, ele vai ser deglutido ou engolido. Quando ele é engolido, ele vai passar pela faringe e pelo esôfago por movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. Daqui do esôfago, a gente já não vai ter o alimento, claro, nós vamos ter o que a gente chama de bolo alimentar. Chegando no estômago, já vão ser lançadas substâncias que vão começar aí o processo de digestão de alguns dos tipos de nutrientes. Do estômago vai passar para o intestino. O intestino delgado, ele vai receber tanto do fígado como do pâncreas algumas substâncias para que haja então esse processo de digestão. Eu gostaria de ressaltar a importância do fígado no processo de digestão de gorduras. O fígado, ele produz uma substância que se chama bile. Essa bile, ela fica na vesícula biliar. Provavelmente você deve conhecer alguém aí na sua família ou próximo que tenha retirado vesícula, que tenha tido problema de pedra na vesícula ou algo semelhante. Qual que é o papel da vesícula? Armazenar a bile. Essa bile, ela vai funcionar como se fosse uma espécie de detergente, tá? Ela vai diminuir o tamanho da gordura para facilitar o processo de digestão. Eu vou te mostrar com uma simples experiência esse papel da bile que eu acabei de comentar. A gente costuma falar que a bile ela tem a função de emulsificar a gordura. Esse emulsificar é tornar essa gordura num tamanho menor para facilitar o restante aí da digestão que vai acontecer. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, nesse copo de água, eu vou ter a gordura, né, de algum alimento, né, que está passando pelo processo de digestão. Aqui eu vou ter uma bolha grande, bolhas maiores dessa gordura. Quando eu coloco o detergente, o que normalmente o detergente faz, né, gente? Ele limpa a gordura.
Então, quando eu mexo aqui, a hora que parar, né, que assentar aqui, nós vamos ter o quê? Gotículas menores de gordura. E isso daqui vai facilitar, então, aí a digestão que vai acontecer logo após. Então, eu gostaria que você não se esquecesse da explicação que eu fiz agora e do exemplo. Digestão é quebrar, né? Quebrar o nutriente em partes menores, e a absorção, ela vai acontecer aqui, né? Como eu mostrei para vocês, no intestino delgado, tá? E essa absorção, lembra-se da nossa comparação, é guardar ali na caixinha. Isso daí são as partes menores dos nutrientes que vão ser enviadas para todas as partes do corpo via corrente sanguínea. Até aqui nós falamos sobre a primeira parte da nossa aula. Nós falamos sobre o que são e quais são os nutrientes, o papel dos nutrientes no organismo e como os nutrientes são absorvidos pelo corpo. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa aula. Aqui eu trago informações importantes sobre alimentos industrializados e alimentos naturais. Logo em seguida, eu falarei da importância da alimentação para a sua saúde. Acompanhe aqui. Em 2014, o Ministério da Saúde, ele lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Existe também uma versão resumida que foi lançada em 2018. Esse material, ele contém informações e orientações sobre alimentação adequada, alimentação saudável. E como o próprio nome diz, né, ele é um guia. Ele vai apontar caminhos para ajudar as pessoas a fazerem escolhas alimentares mais apropriadas para suas vidas. Esse guia, ele também considera importante outras questões que vão além do alimento em si. Eles vão considerar questões biológicas, de faixa etária, as questões regionais, dos alimentos regionais. Tudo isso, esse guia vai trazer de informação e vai considerar, né, para que a pessoa, a população, ela faça aí a sua escolha. E como está escrito lá no guia, o objetivo dele é melhorar os padrões de alimentação e nutrição e contribuir para que haja aí uma saúde melhor da população. É desse material que eu vou trazer para você as informações sobre os alimentos naturais e os alimentos industrializados. Vamos conhecer? Veja aqui esse semáforo dos alimentos que eu preparei, baseado nas informações que o guia nos traz. Em verde, nós vamos ter os alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Esses alimentos são aqueles que devem ser a base da nossa alimentação. São esses alimentos que nós temos que comer todos os dias. Em amarelo, nós temos alimentos processados e ingredientes culinários. O amarelo, ele vai indicar um cuidado, né? Consuma aí pouco. Esses alimentos, eles devem apenas acompanhar os alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. Agora, dá uma olhadinha aqui. Em vermelho, nós temos os alimentos ultraprocessados. Vermelho está indicando, ó, não pode, não escolha esse alimento no seu dia a dia. Essas informações, elas são interessantes para que a gente conheça aquilo que a gente está se alimentando. Vamos comigo agora conhecer um pouquinho sobre essa classificação que eu trouxe aqui, né, que é a classificação que o guia traz. Vamos começar aqui. Os alimentos minimamente processados e os alimentos in natura, que eu comentei que são aqueles, né, que são a base da nossa alimentação, são os alimentos que eles vêm direto da natureza e eles tiveram pouca ou quase nenhuma, né, modificação até chegar à nossa mesa. O que a gente tem,
né, de modificação seria o beneficiamento de grãos, ou mesmo a pasteurização, que como é o caso do leite, retirada aí de alguma parte do alimento que a gente não consome. Então, quais seriam esses alimentos? Nós temos os ovos, os vegetais, né? As frutas, as verduras, arroz, feijão, milho, o leite. E não se esqueçam, verde está liberado, tá? Pode comer à vontade. Os alimentos chamados de processados e os ingredientes culinários, que são tidos aí como, né, o alerta para pouco consumo, quais seriam eles? Os processados, a gente teria as conservas, né? As compotas de doce, milho, a azeitona, ervilha, então são todos esses alimentos aqui. O que esses alimentos eles têm? Esses alimentos vão ter sido adicionados sal, açúcar, gordura, com a função de fazer com que esse alimento ele dure por mais tempo. Aqui, e os ingredientes culinários são os ingredientes que a gente usa no nosso dia a dia para o preparo do alimento, que são os óleos vegetais, o sal, o açúcar, manteiga, banha. Então, esses aí seriam os ingredientes culinários. Agora, prestem bastante atenção nesse grupo de alimento que eu vou mostrar para vocês. Os alimentos ultraprocessados, eles são formulações industriais. Atentem para essa expressão, formulações. Formulações é porque eles são feitos a partir de ingredientes que foram extraídos ou derivados de outros alimentos. Os alimentos ultraprocessados, eles também podem ser sintetizados, que significa produzidos, feitos em laboratório, como é o caso dos corantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Muitas vezes, os rótulos desse tipo de alimento, eles contêm listas enormes de ingredientes. E a maioria desses ingredientes, eles vão ter a função de quê? Além de estender a duração do alimento, eles vão dar cor, sabor, aroma, textura, para que esse alimento ele fique mais atraente. Olhem bem aqui quais são esses alimentos. Os refrigerantes, salgadinhos de pacote, guloseimas em geral, como chocolates, pirulitos, as batatas, pizza, aqueles macarrões, né, que são instantâneos, de temperos instantâneos, nuggets. Então, todos esses tipos de alimentos, eles são ultraprocessados. E olha só, são os alimentos que a gente mais encontra nas prateleiras, não é mesmo? São os alimentos que às vezes dá água na boca. E muitas vezes são os alimentos que a gente compra para quê? Para facilitar a nossa vida. Mas olha, a informação aqui ela é clara, científica e importante. Esses alimentos não podem fazer parte da sua alimentação diária. Acabamos de falar sobre a classificação dos alimentos naturais e industrializados baseado no Guia Alimentar elaborado pelo Ministério da Saúde, como eu mostrei para você. Você viu ainda os alertas e recomendações em relação aos tipos de alimentos e soube o que não é bom que seja consumido. Eu vou te mostrar agora o que você deve ter na sua alimentação diária. Água é livre, entre 2 ou 3 litros por dia. Inclua então na sua alimentação grupo das leguminosas, que seria feijão, lentilha, frutas, as da estação, as que estiverem mais em conta lá na feira. Inclua também leites e queijos, inclua sementes como amendoim, castanha, alimentos dos grupos dos cereais, como arroz, aveia. Inclua também raízes e tubérculos como mandioca, inhame. Inclua legumes, verduras à vontade e também carnes, com preferência as mais magras, né? E os ovos. E não se esqueça, opte sempre por alimentos in natura ou minimamente processados. Se você fizer desse tipo de alimentação que eu estou te mostrando um hábito diário, você com certeza vai estar garantindo o estoque necessário de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais que o seu corpo precisa para se manter vivo e em bom funcionamento.
Com essa dica de alimentação, é hora de falar sobre a importância de uma alimentação balanceada para a manutenção da saúde. Você sabe que não é novidade o que os especialistas dizem, né, na televisão sobre esse assunto. Comer alimentos in natura e minimamente processados, como eu te mostrei agora mesmo, vai garantir ao nosso corpo os nutrientes que a gente precisa para estar bem. Lembre-se, eu acabei de comentar isso, é super importante. Isso significa que as necessidades diárias, elas devem ser atendidas para que a gente esteja saudável. E não se esqueça, estar saudável não é estar apenas com o peso adequado, mas sim com o sistema de defesa do corpo fortalecido. Esse sistema de defesa é o sistema imunológico que você tem ouvido falar muito por aí. E existe uma ligação direta entre o sistema imunológico e a nutrição do indivíduo. Isso significa que, para que o sistema de defesa funcione bem, é necessário que a gente ofereça ao corpo os nutrientes apropriados, na quantidade adequada e, claro, que sejam de boa qualidade. Sabendo disso, fica fácil você imaginar o que uma má alimentação ela pode fazer com o corpo. Essa má alimentação ela pode perturbar um equilíbrio do corpo. E isso vai fazer com que o nosso sistema imune, que é o sistema de defesa, ele tenha que tomar certas atitudes para restabelecer a saúde. Ó, e veja bem o que eu vou te explicar. Em certa medida, essa inflamação que eu falei agora, ela é importante para nós. Mas quando eu tenho uma inflamação por longos períodos, isso pode levar a um dano real para o corpo. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho obesidade, sobrepeso. Situações como obesidade e sobrepeso, elas são muito danosas para o nosso sistema de defesa. São situações que elas estão associadas a uma menor resistência à cura de doenças. Precisamos lembrar que não só essa situação de sobrepeso ou de obesidade, elas são danosas. O outro extremo da dieta, que é o caso de desnutrição, eles podem provocar algumas alterações da função imunológica. Você tem ouvido falar com frequência nas notícias sobre a Covid que pessoas com excesso de peso, elas estão no grupo de risco da doença. Isso significa que essas pessoas, elas têm mais chance de não sobreviver caso contraiam o vírus, né? Olha, portanto, não se esqueçam, eu quero ressaltar com vocês de que se alimentar bem vai ajudar a combater as doenças por essa relação entre nutrição e sistema imunológico. Considerando todas essas informações que eu falei para você até agora, vamos voltar naquela charge que eu mostrei no início da aula? Observe-a novamente. Quando o personagem de camisa cinza diz "não é só sua fome que vai te matar", ele está fazendo uma referência ao tipo de alimentação que o personagem de camiseta azul está consumindo. Matar, né, só matar a fome não é o suficiente. É importante que em uma refeição ela tenha os nutrientes que são necessários. Os hábitos alimentares, né, do personagem de camiseta azul, eles são hábitos onde a alimentação dele é pobre em nutrientes e rica em gordura. E claro, né, se ele te fizer disso um hábito, o que vai acontecer? Realmente ele pode vir a ter problemas de saúde, como nós comentamos agora mesmo. Bom, hoje trabalhamos o tema qualidade de vida, consumo e trabalho, tratando sobre alimentação e hábitos alimentares. Nós vimos o que são e quais são os nutrientes, qual o papel dos nutrientes no organismo, como esses nutrientes são absorvidos. Vimos também a diferença entre alimentos industrializados e naturais e a importância de uma alimentação balanceada para a manutenção da saúde do corpo. Em nossa aula você pode observar que nós trabalhamos também diferentes linguagens. Você viu a charge, conhecemos o guia,
viu várias imagens, conheceu o aplicativo. Depois disso tudo que nós estudamos, eu gostaria de deixar um desafio aqui para você. Observe a sua alimentação aí durante mais ou menos uns 3 dias. Você pode fazer a anotação do que você se alimentou e montar uma tabela como essa que eu vou te mostrar agora. Você pode colocar o dia. Na outra coluna, você coloca o que você se alimentou, né? Pode colocar o que me alimentei. Na outra, você coloca quais os nutrientes estão presentes aqui. E na última coluna, você pode fazer uma classificação de que tipo de alimento é esse, como nós vimos agora, tá? Então, faz aí essa observação durante 2 ou 3 dias e depois que você olhar a sua tabela, você analisa, né? Como você tem se alimentado, veja se você precisa de melhorar algum ponto, para que você melhore também a sua saúde alimentar, a sua saúde do seu corpo. Combinado? Bom, eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Siga firme em seus estudos, não desista diante das dificuldades. Se alimente bem para que você possa ter força física e mental para superar as adversidades. Saiba que a atual situação ela tem fragilizado a todos, mas vamos acreditar que nós vamos ser melhores depois que isso tudo passar. Eu estou torcendo por você, um grande abraço e até a próxima!